que o NNIA tem participa do projeto que a gente deu o nome carinhoso de Projeto AD. Em 3 cidades, que é Salvador, Paulo Afonso, Belmiro Gouveia, e cada cidade tem um facilitador, e eu sou facilitadora de Salvador. A ideia era a gente ter um curso de formação de agentes culturais, e que esse curso formasse agentes que promovessem atividades culturais nas suas comunidades, muito nessa questão da inclusão e das justiças climáticas. Só que a gente conseguiu perceber no primeiro ano do projeto, aqui em Salvador, que a gente conseguia casar bem esse tema com jovens do sertão, tipo Paulo Afonso, Belmiro Gouveia, mas aqui em Salvador a gente tinha um problema, que era como é que a gente ia, era uma juventude urbana, de terreiro, e como é que a gente iria trabalhar as justiças climáticas aqui. Então, aí a gente começou a fazer uma avaliação de como é que a gente conseguia casar com a juventude de terreiro o tema de justiças climáticas. E aí a gente começou a se familiarizar com o tema de racismo ambiental, que era uma coisa que os terreiros sofriam, mas que não tinham ideia de que nome dar. Então a gente começou a trabalhar em cima disso, dessa perspectiva de racismo ambiental. E aí os terreiros, pronto, adoraram o projeto, abraçaram o projeto, coisa que antes não tinham conseguido nos 2 primeiros anos. E aí a gente abraçou o projeto e a gente começou com o processo de vivências. A gente fazia as vivências, levava o grupo de outros terreiros para uma determinada casa para ver o que é que aquele terreiro sofria de racismo ambiental, como é que a gente trabalhava as questões de justiça ambiental naquele terreiro. E nesse último ano a gente trabalha racismo ambiental, intolerância religiosa e violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher. Mas estou sempre trabalhando na perspectiva da justiça climática no entorno dos terreiros e na inclusão de várias pessoas, de vários espaços. A gente trata da questão da deficiência, a gente vê a questão do espaço da mulher dentro das casas, nesse ano que é o nosso tema. E a gente vê também como é que a comunidade, como é que o terreiro se inseria na comunidade. E a maioria dos terreiros estão em comunidades totalmente periféricas, distantes, aquelas comunidades que estão em processo de exclusão, que eu comecei, era do terreiro, comecei como cursista, e aí fui acabando entrando em espaços políticos. Hoje eu digo que eu sou militante do movimento social, do movimento feminista negro. E a gente tem outros jovens que trilharam esse mesmo caminho. Estão em movimento social, mas muitos. A gente tem jovens que não pensavam em fazer faculdade, hoje estão na faculdade. A gente tem a juventude que... A gente pode dizer que nosso principal caminho foi a politização. Hoje, quando a gente... Há 3 anos que a gente começou a traçar um caminho mais específico, a gente começou a discutir políticas públicas para a juventude de terreiro. Então, a nossa juventude está nesse caminho de discutir, pleitear políticas públicas específicas para a juventude de terreiro. Então, a gente tem muitos espaços, a gente tem conselhos, a gente tem jovens que estão como assessores parlamentares. A gente tem um jovem que ele é assessor parlamentar de um vereador que trabalha especificamente com juventude negra, e aí daí ele começou a trabalhar com juventude de terreiro. Então, a nosso principal caminho foi a politização. E a gente tem outra visão, a gente passou a ter outra visão. Muitos falam isso, que tem outra visão de vida do mundo. Muitos não conseguiam enxergar o contexto por trás de na sua comunidade não ter saneamento básico, da discriminação que eles sofriam. Muitos não viam isso como discriminação, não viam como racismo, como a gente consegue pautar hoje. E a gente percebe essa mudança, essa diferença até nas falas. Nos cabelos, a gente vê ter fotos do meu cabelo alisado no início do projeto, e hoje eu já uso o cabelo. A gente pauta muito isso para as meninas, olha, o cabelo natural. E a gente vê essa mudança, percebe essa mudança tanto fisicamente quanto no discurso. Então a politização, com certeza, foi o nosso grande ganho. A gente tem várias meninas que antes tinha essa questão de alisar o cabelo, a questão do embranquecimento como um todo, que a gente começou a trabalhar com um processo perverso, a gente começou a ver como um processo perverso, assim. E hoje as meninas, elas usam brincão, eu nunca não era de usar brincão, a gente usa brincão, a gente usa o cabelo black, a gente, até as roupas começaram a ser diferentes, a gente começou a valorizar as roupas
voltadas para nossa raça, roupas coloridas, até isso. Então a gente consegue ver já fisicamente, quando a gente olha as fotos do início do projeto e olha a foto do projeto agora, a gente vê as mesmas pessoas, às vezes a gente não consegue nem identificar as mesmas pessoas, com mudança física mesmo. E aí hoje os meninos conseguem, tipo, responder de uma forma mais, a gente diria que educada, assim, e consegue lidar melhor, porque é a percepção que a gente passou a ter de como é o processo mesmo da intolerância, que antes a gente não tinha. Então a gente às vezes achava que, se alguém tava falando, às vezes nem achava que era a ponta da religião, e a gente consegue hoje identificar que às vezes a gente sempre fala que o racismo e a intolerância religiosa andam muito juntos. A gente diz que, eu tenho um colega do projeto que ele fala assim, que o cavalo de batalha do racismo é a intolerância religiosa. Mas a gente consegue ver que tem casos que a gente consegue diferenciar. Que a gente sabe que, às vezes, tem gente que fala intolerância religiosa, mas a gente consegue perceber que não é intolerância religiosa, às vezes, que é o racismo. Então, até essa percepção de separar as discriminações, a gente consegue ter. A gente fez o culto de juventude de terreiro, com programação, ele todo voltado para a juventude de terreiro, mas aí a gente levou jovens de outras religiões, inclusive os meninos de Paulo Afonso da Miro Gouveia. E foi aí que a gente tem tanto por esse primeiro encontro, a gente tinha uma resistência, os meninos tinham uma certa resistência. Mas aí a gente tem o processo de ter o pré-encontro de juventude de terreiro, para que a juventude mesmo possa construir o encontro, não seja algo muito institucional. E aí os meninos, a gente conversou muito com os meninos, assim, olha, a gente vai receber pessoas de outras religiões, a gente tem que saber como lidar, a gente trabalhou muito isso. E aí no primeiro encontro foi o nosso teste, e aí a gente teve uma questão a acolhida, assim, a gente sempre faz uma atividade que foi no primeiro e no nosso segundo encontro, que a gente fez uma atividade de apresentação, que a gente juntava todo mundo, misturou todo mundo, a ideia era que a gente juntasse juventude de terreiro com a juventude de outras religiões. E aí isso aí quebrou o gelo, então a gente conseguiu ter um encontro muito tranquilamente. Eu sou jovem, mulher, negra, de terreiro e periférica, então eu tenho vários atributos que eu acho que seria pra me colocar pra baixo, assim, principalmente nos espaços, quando eu chego. E eu digo assim, que Koinonia foi um divisor de águas na minha vida pra isso. Porque antes eu não sei não sei se eu saberia lidar com algumas situações, assim. E hoje eu lido das coisas de forma totalmente diferente. Ser mulher puxado. Eu não digo nem tanto ser de candomblé, assim, porque até nos espaços que eu tô hoje, a maioria das pessoas sabem, já tive contato, sabe eu sou de candomblé, mas eu acho que a questão de ser mulher preta, eu vou dizendo, eu sou mulher preta, falo pra todo mundo, é mais complicado ainda do que ser candomblessista, assim. De candomblé ter o atributo de ser mulher, eu acho que ainda é muito mais complicado do que ser só de candomblé. E preta, então, é complicado, é muito complicado, assim. Mas a gente, depois do projeto, eu consegui começar a lidar dessas coisas de forma totalmente diferente. Eu consigo responder como os meninos, né? A gente consegue responder de forma diferente. E aí eu comecei a refletir sobre isso e comecei a ver que realmente eu fui empoderada. Aí eu sempre digo para as meninas, eu digo que eu quero empoderar o mundo, assim. Depois que eu fui empoderada, sabe? Eu digo, depois que a gente sente o poder, na verdade todo mundo é assim, depois que tem o poder, não quer abrir mão. Mas muita gente não quer compartilhar, e a gente quer compartilhar, a gente quer mais meninas negras, mais meninas empoderadas, mais meninas turbantadas, crespas, sempre. Então, depois do meu processo de empoderamento, assim, eu quero empoderar o mundo. Eu acho que o meu maior desejo realmente o empoderamento das pessoas, assim, principalmente dos jovens negros, muito, eu não digo nem muito com a questão religiosa, que é importante, claro, mas muito pela questão da autoestima, porque a gente encontrou jovens que não queriam nada, achavam que tinha muito esforço pra terminar o colégio, tipo, eu terminei o ensino médio, pra mim tá bom,
sabe? Eu quero ficar aqui. Hoje não, a gente tem jovens que querem conquistar o mundo e eu quero ter jovens cada vez mais com desejo de conquistar o mundo, de fazer aquelas coisas que eles achavam que não podiam. A gente sempre leva a mensagem de que as pessoas, de que a juventude pode fazer o que ela quiser, como ela quer. Eu mesmo, quando eu comecei com esse processo, eu repetia pra mim no espelho todo dia: eu posso fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Eu achava que a gente avançava em algumas coisas, mas a gente, pela situação, e pela situação do país, assim, tá tendo um processo de retrocesso. E eu espero muito que isso não se encaminhe muito, sabe? Que a gente possa ter uma visão diferente de tudo, que a gente possa ser mais tolerante com o outro, não só religiosamente, mas eu falo socialmente, e com um contexto geral. Mas o meu principal desejo é isso: tolerância, empoderamento para a juventude sempre. E eu acho que é isso. Como eu digo, pior que pobreza de alimento é pobreza de conhecimento. E quando a gente não conhece, a gente julga. E aí a gente teve o conhecimento de vir, conhecer os terreiros de Recife, de Salvador, conhecer os jovens de terreiro, conhecer as outras religiões, não só a religião evangélica, não ficar só naquela mesmice da católica ou evangélica, mas sim das outras demais religiões. E quando a gente veio para o primeiro encontro de terreiros de Candomblé, que nós vimos que já era o segundo, a gente teve mais um contato direto com os jovens de terreiro. E aí a gente ficava assim, com uma conversa muito ampla, com perguntas. Eu mesmo particularmente ficava com muitas perguntas. E aí, como é ser jovem de terreiro? E aí, as pessoas dizem que ser jovem de terreiro é isso, que a gente vê em Candomblé como isso. Como as pessoas dizem, ser macumba, ser coisa que não é de Deus. E aí a gente questionava muito, se perguntava muito, perguntava a eles, e a gente teve essa oportunidade de chegar diretamente neles e perguntar e socializar as nossas informações e as informações deles, para que eles possam entender que o conhecimento e que a gente também possa entender que o conhecimento é o que vai nos unir. Os jovens que ainda não conhecem o Projeto ODEI, não teve nunca essa chance de conhecer as outras religiões, elas têm muito essa de dizer: não, eu não quero porque eu não quero nem conhecer, porque eu posso conhecer e possa ser que seja realmente um medo de conhecer a verdade. Eu participo também de um movimento da igreja, diretamente ligado à igreja, e a própria coordenadora do movimento já me disse que não é coisa de Deus. E aí eu questionei. Eu perguntei a ela se ela já procurou buscar, se ela já procurou conhecer. E aí ela disse, e aí teve um dia que eu aticei um estudo para que a gente pudesse fazer um estudo ecumênico, sabendo mais sobre as outras religiões, sobre os outros costumes. E aí a gente começou esse estudo, mas não aprofundamos, mas já mudou realmente alguma cabeça de algumas pessoas. E elas veem, como eu também vejo, além de ser religião, eu vejo também pelo lado de cultura, que é muito bela, as danças, o modo de se agir, o modo de vestir, é algo que é natural, que eles não roubaram de outra cultura. Ser negro e ser jovem também não é fácil viver em uma sociedade onde a hipocrisia ainda existe muito. Que as pessoas dizem que a gente deve lutar pelos nossos direitos, mas sentam numa cadeira e diz que ali vai ficar, que o direito vem de lá e vai bater em você sem precisar levantar da cama ou da cadeira. Querendo ou não, por mais que eu não seja jovem de terreiro, eu também tenho direitos violados, muitos direitos violados, como jovem, assim como os jovens de terreiros também têm os seus direitos também até mais violados, por ser jovens de terreiro. E aí as pessoas ainda olham os jovens com aquele olhar diferente, de que não tem responsabilidade, não tem vez e voz, por mais de termos um estatuto da juventude no nosso município. O que eu vejo de bom no catolicismo, eu acho que é o que a Bíblia prega, né? Porque a gente de Candomblé, a gente não tem um livro básico que trilha os caminhos da nossa religião. Ela é uma religião totalmente oral. E o catolicismo tem essa questão da Bíblia e aí os ensinamentos, né? Que a gente tem os ensinamentos, mas são muito orais, às vezes você perdendo com o tempo, a gente tem coisas que se perde.
E quando a gente tem algo escrito, é mais difícil de se perder, assim. Então, para você se basear, você ter essa base. Você tem que ver como nos evangélicos. Mas hoje o catolicismo que mesmo atrai isso. E a questão do cultuar os santos também, que se assemelha muito a gente, que não cultua um único Deus. A gente vai também ter a fé, levar a nossa fé para outros deuses, poderia denominar assim, que são os santos católicos. E os evangélicos, eu diria que é um xodó, assim, principalmente os batistas. Porque eu tenho muito contato com os batistas e eu acho que a juventude, pelo que eu posso ver, pelas igrejas batistas que eu já frequentei, que eu já pude ir em cultos e que eu tenho proximidade, sempre a questão da juventude, ela está sempre muito próxima, eles estão sempre muito presentes. Então, os jovens evangélicos, eles têm uma visão diferente dos mais velhos, evangélicos mais velhos. O que eu vejo, principalmente no candomblé, o que eu acho mais interessante é que, pra mim, como eu já comuniquei, como eu já disse a Nayara algumas vezes, pra mim eu acho bonito a parte também cultural. Porque pra mim também o candomblé é cultura. Aquelas danças fascinantes, as roupas, são algo que é da cultura deles, que é da cultura dos negros. E os evangélicos, o que eu acho mais interessante é a mesma semelhança de termos uma escritura, de seguirmos Jesus de acordo com a nossa escritura, que é o livro da vida, que é a Bíblia. Para mim, a partir desse projeto foi que eu vim ter contato com jovens de candomblé, assim, conhecer um terreiro, pois sabia de algumas coisas, mas bem superficial, e agora que estou, assim, me aprofundando mais sobre eles. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção de início no projeto e o contato com os jovens de candomblé foi a acolhida. A acolhida que eles fazem, que eles dão, isso é fascinante. Isso de imediato cria o quê? O vínculo, fortalece as relações com quem quer que seja, que se aproxime deles. Então, me fascinou a acolhida do pessoal do candomblé. E com certeza também quebrou alguns preconceitos. Quanto aos católicos, também temos muitas coisas boas, uma coisa em comum, como diz a Bíblia, a nossa base, o livro que a gente tem como referência, que fala de Deus, fala de Jesus. Então, assim, é um ponto comum. Outra coisa é sobre a união. Tem sempre os grupos de jovens, está sempre grupos de senhoras, grupos de senhores também. Então, assim, nessa coletividade tem essa união, que está sempre um respeitando o outro. E eu acho que na coletividade isso também é fundamental. O Brasil tem uma diversidade cultural, uma diversidade de religiões, e o que precisa é a gente ter consciência de respeitar mesmo. Eu vejo muita imposição, mas é preciso quebrar com isso, parar com isso e dizer que não generalizem, porque se eu estou aqui é porque estou mostrando que sou a diferença, que faço a diferença, tenho um olhar diferente e quero continuar aprendendo com as religiões dos outros, assim como quero também que me ouçam, que vejam que a nossa religião não é aquilo que o pessoal coloca como um rótulo que desrespeita. Não, acho que a gente está aqui pelo bem comum e é isso que a gente quer que reine mesmo. Por exemplo, eu não sou obrigado a aceitar a religião evangélica, eu não sou obrigado a aceitar o candomblé, mas eu sou obrigado a respeitar, porque nós precisamos viver em um local de harmonia, onde diz que o Deus é o amor. Então, se a gente prega confusão, como que teria, se a gente prega o ódio, o rancor, se a gente prega algo que não é de Deus, então a gente não está sendo movido por Deus. Então, nós, adeptos de religiões de matriz africana, eu não falo só como candomblessista, nós somos e fomos perseguidos desde a África. Então é algo histórico pra gente. E essa perseguição, quando o candomblé chega no Brasil,
quando ele surge aqui, ela se dá muito pela Igreja Católica. Só depois é que os evangélicos começam a participar desse processo. E, então a gente tem muitas histórias, são muitas coisas. E eu vejo os espaços religiosos, as religiões, como um espaço político. Não, eu não diria partidário, mas político. E eu acho que quando a gente está inserido num espaço desse, a gente tem que passar por um processo formativo, um processo de formação política. E eu gosto muito da frase que diz que quando você se cala diante de uma agressão, você escolhe o lado do agressor. É a mesma coisa, eu gostaria de, se eu pudesse, eu diria essa frase para todo líder religioso, para todos os padres, para todos os pastores, porque às vezes eu já tive contato com alguns pastores que eles falam assim: ah, mas eu nunca incitei a violência aos meus fiéis, mas quando o fiel de um pastor, um padre desse, comete um ato de intolerância, o pastor ou o padre não orienta ele, não vai ter como orientar, ou não consegue repreender. Então eu sempre digo aos líderes religiosos que eu tenho contato, e se eu pudesse eu levaria essa mensagem a todos os outros, é que formem os seus fiéis para serem tolerantes. Então, o projeto Jovens Quentes, na promoção de direitos da justiça climática, ele deu-se início em 2011, por meio de uma pesquisa. Então, alguns jovens foram capacitados para se tornarem facilitadores desse projeto na nossa região. E, dentre eles, eu fui uma das facilitadoras do projeto, representando o Delmírio. E uma metodologia que a gente usou para desenvolver o projeto foi o curso de agentes culturais jovens, que ele já vinha sendo desenvolvido no Sertão. E daí a gente decidiu aplicar o curso, fazer essa junção do curso com esse projeto Aldeia.